Alô, apaixonado por mangá e móvel. Estou aqui para trazer um top 3 móvel hoje para te alegrar, te animar e te desanimar, porque você não vai conseguir ler tanta móvel boa ou ruim, dependendo de sua própria opinião. E vamos começar a nossa explicação. E o nome da nossa primeira é Evolução do Globe ao Pico. Tipo, não tem aquele slime lá que fica evoluindo e lutando? Tipo evolução, não sei não. Então, esse é o Globen, uma coisa assim. Então esse vagabundo era o melhor jogador de um jogo chamado alguma coisa lá que eu não lembro. Então ele era super poderoso e seu nome no jogo era Sangue. E ele era um dos melhores jogadores. Mas um dia sua máquina, onde ele entrava na realidade virtual, explodiu e o vagabundo morreu. Mas acabou reencarnando em um mundo que era igual ao mundo do jogo. E depois de levantar e olhar de um lugar para o outro, percebeu que seus braços e pernas tinham a pele verde. Depois de um tempo descobriu que sua pele é verde e descobriu que era um Goblin e o seu sistema ativou. Seu sistema era igual ao sistema do jogo e quando ele matava um bicho, ele ganhava XP, experiência, basicamente. Então esse vagabundo lutou e destruiu várias masmorras até conseguir um nível suficiente e evoluiu. Depois que ele conseguiu ficar forte o suficiente, ele saiu da masmorra e foi para a cidade, porque sua evolução virou um Goblin evoluído que parecia um demi-humano e as pessoas não tinham tanto preconceito com demi-humano nesse mundo, só tinha preconceitos com monstros, porque os monstros evoluíam muito nessa história e seriam fortes pra caralho. Basicamente esse cara já nasceu com a trapaça sendo um monstro e tinha a experiência de um jogador de outro mundo. E depois de muito esforço, ele conseguiu chegar em uma cidade e foi admitido em uma escola onde ele tinha várias confusão. Lutava, várias mulheres querendo ele, mas ele não podia não. Mas como ele era um Goblin, ele tinha muito desejo por aquilo e era obrigado a ir naquelas casas da luz vermelha para aliviar o tédio. Porque ele não queria demonstrar seu lado feio para seus amigos, que fazia muitas aventuras com eles, ia em masmorra e os cambal. Minha explicação não foi a melhor e eu pulei várias partes importantes e espero que vocês vão na história e vão achar boa na sua opinião ou não. Falou. Então, galera, já chegamos ao nosso segundo e o nome dele é Playoff MPC, ou algo assim. Nosso protagonista desse jogo, ele era um dos melhores jogadores, e esse jogo tinha um tema de torre, e as pessoas iam nessa torre para conseguir vários equipamentos, poções, tesouros e escambau. Essa torre era uma torre do mundo, e se as pessoas não matassem muitos monstros, os monstros podiam ficar muito fortes e sair da torre e destruir o mundo do lado de fora, basicamente. Então, vários aventureiros iam nessa torre. Então, quando esse vagabundo estava no andar 94 com seus amigos matando um dragão, acabou que depois de matar o dragão, seus amigos o traíram e mataram o vagabundo. O pior é que, além de matar ele no jogo, mataram na realidade. E pronto, nosso vagabundo reencarnou de um personagem do jogo, desse jogo. Ele era um NPC agora. Nasceu, e além disso, ainda nasceu azarado, que numa maldição do sono eterno. A sorte é que algum vagabundo conseguiu uma poção e esse cara acordou. Daí, quando ele tinha seus 8 ou 10 anos, ele conheceu sua irmã fofa, seu pai, um ferreiro foda pra caralho, que nem falava com ele, não dava atenção, e nem sabia se ele era o pai dele, por algum motivo estranho. Depois de muita luta, nosso prota começou a caminhar, que ele passou 3 dias com sua irmãzinha, levando ele para comer, tomar banho, levando para cama. E ele não queria isso, que achava muito humilhante, porque ele era um adulto no corpo de uma criança e tendo sua irmãzinha fofa fazendo tudo por ele. E depois de um tempo ele conseguiu cultivar a mana dentro do jogo e começou a evoluir e ganhar nível, devagar sempre. E é uma história muito boa que você vai ver várias coisas interessantes e vai ter até uma explicação racional para como ele foi reencarnado no corpo do personagem MPC. E faz um pouco de sentido, mas ainda tem vários segredos nesse jogo que eu ainda não sei. E é muita coisa. E também acho que o jogo você sabe. Então, espero que você leia essa história e goste. Eu vou mandar o link de todas as histórias que eu tô indicando hoje. E desculpa a falta de ar, é que eu tô muito fraco mesmo. Falou. Então, galera, então chegamos ao nosso terceiro e último, e o nosso é um mundo de cultivo. Nosso protagonista acabou indo parar no mundo de cultivo e passou 5.000 anos lá cultivando até alcançar o nível Deus. E quando ele estava na ascensão,
Ele tava quase alcançando e aí nada aconteceu. Ninguém traiu ele, todo mundo só tava chorando e triste. Você pensou, né? Mas então ele tinha que escolher entre virar um deus e entrar no caminho mortal. E ele escolheu entrar no caminho mortal e voltar para casa porque ele tem uma filhinha. Mesmo que ele passou 5 milhões de anos cultivando, lá no mundo dele só passou 5 anos. É muito tempo, mas não tão tanto tempo para uma criança não lembrar do pai. Depois de muito esforço, ele entrou no caminho mortal e voltou para casa. Nessa volta, ele perdeu boa parte do seu cultivo, virando uma pessoa normal com vários conhecimentos. E lá ele parou no nosso planeta, ou no planeta da história, no caso, e conheceu várias pessoas antes de chegar em casa. É uma história boa, mas tem aranha. Não gosto de história moderna com aranha, mas isso vai depender de cada pessoa. Então, na estrada, ele conheceu várias mulheres, curou várias crianças e mulheres doentes, que algumas tinham algum espírito ruim açouguando seu corpo, outras tinham talento para cultivação e essas coisas. Ele conheceu algumas pessoas antes de chegar em sua casa e descobrir que algumas pessoas estavam perturbando sua mulher, uma história clichê que quase sempre acontece, querendo que ela vendesse sua terra para eles construir um condomínio ou um shopping center que nem precisa de tanto. E aí nosso prota chegou e disse que ia proteger sua mulher, sua filhinha e tal. Tirando a parte que vai ser aranha, eu não gosto, é uma história muito boa, que é interessante, na minha opinião. Tem lá seus 300 e pouco capítulos lá no início, e é bom acompanhar histórias assim. Ela quase sempre lança 1 ou 2 por dia, ou 1 a cada 2 dias. Eu esqueci a ordem. História muito decente, que vale a pena você ler e não gostar, ou gostar e depois falar pra mim. Falou.